Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Roserot Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou estar aqui fazendo para vocês um tema que é o seguinte: o que vocês precisam fazer, para estar evoluindo espiritualmente? Então, se você vem buscando, esse caminho espiritual e muitas vezes está sentindo um certo afastamento ou uma certa dificuldade de se manter no caminho ou até mesmo de conseguir ali fortalecer a sua fé, esse é o tema para você. Separei aqui três opções. A primeira opção é a fada. A segunda opção é a sereia. E a terceira opção é a sentinela. Antes de vocês escolherem uma das cartas, olhem bem para as cartas. Veja qual figura da carta está conectando com a sua energia, qual está te chamando mais a atenção e faça a sua escolha, ok? Eu vou dar seguimento, começando com a primeira opção, que é a fada. Então, para vocês que escolheram a fada, vamos ver o que precisa ser feito para vocês estarem evoluindo espiritualmente. Vamos analisar se tem algum obstáculo, se tem alguma coisa que precisa ser modificada para ajudar vocês nesse caminho, ok? Muito bem. Uma das coisas aqui que é muito importante para vocês é vocês se abdicarem mais às leituras. E aonde houver uma busca para entender a própria mediunidade, vocês devem se colocar a tirar alguns minutos ou horas do seu dia para fazer uma leitura referente ao que você está sentindo, em como você deve manter a sua energia e no que é preciso ser feito, principalmente, para equilibrar as forças. Aqui, grupo 1, é o seguinte. Vocês podem ter aqui, alguns mediunidade, outros, por mais que não estejam cuidando dessas questões de faculdade mediúnica, vocês podem estar tentando entrar aqui num caminho de fortalecimento de fé, de entender como que o plano espiritual funciona, como que o plano espiritual ele responde, às nossas preces, às nossas meditações aqui. Só que as coisas elas ficam muito confusas. Porque muitas vezes vocês podem estar fazendo algum pedido ou fazendo alguma prática e às vezes logo em seguida acontece alguma coisa negativa e você se questiona: poxa, eu acabei de pedir uma coisa boa, eu acabei de pedir uma melhoria para minha vida, por que que eu não estou sendo atendido? Por que que eu não estou sendo atendida? Eu tenho essa mediunidade, mas não estou conseguindo lidar com essa mediunidade. Eu já utilizei incenso, vela, pedra, já fiz ritual e continuo ainda absorvendo energias. O que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo controlar essas forças contrárias ou essas energias que eu estou captando? Primeira questão aqui é aceitar o seu dom. Quando você tem um dom e você questiona esse dom, ou você muitas vezes diz que o dom que você tem é uma maldição, você cria uma incógnita mental. Você cria uma incógnita mental e a sua mente ela sempre vai estar condenando a sua mediunidade, porque isso é uma coisa mental. Porém, precisa aceitar. Primeiro passo, aceitou a mediunidade. Aceitou a mediunidade, você vai entender como sua mediunidade funciona. Ah, eu tenho mediunidade de clarividência, então eu vou ler sobre os clarividentes. Vou procurar muitas vezes clarividentes de épocas antigas e tentar entender como que eles trabalhavam, como eles se manifestavam diante a isso tudo. Como que eles se portavam diante a isso. Mas eu entendo também que eu tenho essa clarividência e eu preciso ter cuidado
né, com a minha energia. Eu preciso ter cuidado com os ambientes onde eu estou frequentando, com os tipos de pessoas que eu estou me associando. Não, minha mediunidade é psicografia. Então eu preciso ter um espaço calmo, um espaço zen. Sentar, me concentrar e deixar-me ser guiado ou guiada pelos espíritos. Entendam, a mediunidade ela precisa, primeiro ponto, ser aceita. Se você questiona a sua mediunidade, você vai enfrentar muitos desafios até que você compreenda isso. Tirando essa parte de mediunidade, aqueles que estão tentando entender o outro lado, como que o outro lado funciona. Meus caros amigos, quando você faz uma prece para o espiritual, seja qual for, vamos dizer assim, Deus, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Como que Deus vai agir na sua vida? Deus não vai simplesmente estralar o dedo e deixar você paciente. Deus vai te trazer uma situação. Vai te trazer uma situação aonde você pode praticar a paciência. Deus, eu quero muito ter dinheiro. Deus vai te trazer oportunidades aonde você vai poder expressar suas habilidades, seu talento, sua inteligência, para que você consiga um trabalho, para que você consiga construir algo seu, para você ganhar esse dinheiro. Então, é importante entender a maneira que nós fazemos os nossos pedidos, as nossas preces. É entender como que isso retorna para nós. A tendência é que as pessoas muitas vezes julgam o espiritual. Ah, mas eles não me ajudam. Eles não fazem nada. Eles fazem, eles estão fazendo a todo momento. Todo dia há um livramento na nossa vida, ou vários, que não percebemos, que não notamos. Mas é importante entender que quando nós pedimos algo, nós vamos ter situações para praticar aquilo que queremos nos tornar. Então é muito importante que vocês entendam isso. Se vocês estão buscando evoluir espiritualmente, ok? O que também é importante aprender aqui? Eu sou médium, mas não tenho superpoderes, pois a minha mediunidade é emprestada. Assim como a minha mediunidade é dada a mim, né, o meu dom, ele também pode ser retirado a qualquer momento, porque é emprestado para mim utilizar esse dom como um atributo de ajuda ao próximo. Então isso é importante entender. Aonde as pessoas, alguns médiums erram? Existem médiums que nasceram com dons incríveis e que acabam se perdendo no meio do caminho por ter esse tipo de pensamento. Eu tenho superpoder, ninguém pode comigo porque eu tenho dom. Então, se eu tenho dom, eu posso fazer o que eu bem entendo na vida do outro. Todo mundo tem que me temer. E a mediunidade, seja ela qual for, ou se você está evoluindo espiritualmente, você tem que entender que isso é para você, para o seu espírito. Quanto mais você evoluir, mais você vai ganhando acréscimos em próximas encarnações ou até mesmo nessa própria vida, nessa vida no momento. Mas se você pensa que ter mediunidade te torna super invencível, você está enganado, você está enganada, meu amigo e minha amiga. Porque não te torna. Quando você utiliza os seus dons para ameaçar os outros, pode ter certeza que você, a partir dali em diante, passará a trabalhar para forças ruins, perdendo totalmente o controle da sua mediunidade e às vezes agindo mais pelo mental do que pela sua própria mediunidade. Então é importante ter esse entendimento. Você pode ser um homem ou uma mulher de muita fé, mas ainda assim você estará sujeito a passar problemas. Porque nós estamos no planeta Terra. Planeta Terra, planeta de aprovações e expiações. Então, todos aqui estão para evoluir, ok? Muitos aqui têm boas intuições, mas às vezes se perde. Não consegue entender o que é intuição e o que é a mente sabotando. Por que isso acontece? Porque não confia no que está captando. Se tem dom, não aceita 100% o dom, sempre está questionando o dom, ou tem um pensamento de que eu tenho esse dom e as coisas têm que funcionar do meu jeito.
ou eu ajudo muitas pessoas e eu tenho que ser uma pessoa blindada por tudo. E não é assim que as coisas funcionam, ok? Você pode sim ser uma pessoa bastante protegida pelo plano espiritual, eles podem evitar que muitas coisas te aconteçam, mas para você chegar nesse nível de energia, você tem que ser uma pessoa que realmente está isenta de coisas mundanas. Isenta. E quando eu falo isenta, eu falo sobre bebida, sobre nicotina, eu falo sobre balada, eu falo sobre ambientes aglomerados, eu falo sobre drogas, eu falo sobre sexualidade. Você tem que estar isento. E quando eu falo de sexualidade, eu estou me referindo àquelas pessoas que têm essa vida um pouco mais sexual. Não estou falando de gênero. Eu não me refiro ao gênero, eu me refiro à atitude em si. Então você teria que ser realmente uma pessoa correta, na linha, para você atingir esse nível de nada cair sobre você, nada te atingir, ok? E aí o grande erro, né, que está impedindo vocês de evoluírem, as tentações. O que são as tentações? Estava falando exatamente referente a isso. Para você que tem mediunidade, você tem que entender que você tem que se policiar, tem que ser moderado e moderada. Porque se você tem mediunidade e você resolveu sair com os amigos, tá errado? Não. Você foi para um ambiente festivo. Nesse ambiente festivo tem muitas pessoas bebendo, às vezes até se drogando. Então imagina um ambiente, né, a vibração daquele local. Entrou você lá dentro, médium. Além de você estar recebendo toda aquela vibração do ambiente, você resolveu beber um drink. Ok, conseguiu, tá consciente, tá se controlando? Perfeito. Mas você passou das contas. Você se embriagou. Esses amiguinhos aqui, eles vão ou fazer você passar vergonha, ou fazer você causar algum tumulto, algum conflito, alguma discussão, porque você está vulnerável e eles vão influenciar você da maneira deles. Certo? Então, é importante entender isso. Às vezes, grandes dons exigem grandes sacrifícios, e às vezes o sacrifício é não sair mais com os amigos na balada, é deixar ali uma bebida, tem que fazer o seu esforço, ok? E quais também são outras tentações, né? Às vezes aparece uma pessoa interessada em vocês, pessoa que não é muito agradável, pessoa que já mostra, né? Você é uma pessoa que não é muito correta. Você traz uma pessoa dessa para sua vida, ela te vampiriza. Então, assim, aqui tem que aceitar o dom. Vamos lá, grupo 1. Aceitar o dom que tem, parar de se questionar, entender que ter dom, entender que ter fé, ser grato não te torna super poderoso, super poderosa. E uma outra mensagem, o fato de você ter mediunidade ou de você ser uma pessoa boa não significa que você vai conseguir salvar todo mundo. Às vezes você não vai conseguir salvar alguém, porque às vezes aquele alguém não quer ser salvo. E as tentações, evitar ao máximo. Aqui, o que ajudaria vocês é buscar conhecimento, né, diante ao que você está praticando. Eu diria para vocês que é melhor vocês buscarem conhecimento nos livros, ler, estudar, pesquisar, entender médiuns antigos. Se você está se aprofundando agora no tarô, nos oráculos, procurar se inspirar em pessoas que tratam esse trabalho com dignidade, que tratam isso com respeito. Não saia se inspirando em qualquer pessoa. Tá? Isso é muito importante. Ter essa avaliação, ter mente aberta também para conseguir enxergar as coisas erradas. Tá? Porque aqui vocês realmente precisam iluminar-se a si mesmos.
cortando ali todas as dúvidas, né? Tirando a venda dos olhos, principalmente em relação a saber que você não pode salvar todo mundo, em relação a saber que o fato de você ter isso não te deixa imune a qualquer outro tipo de coisa, porque forças contrárias estão aí, só esperando você errar, só esperando você pecar para eles poderem atrapalhar a sua vida. Tá? Não pense, não subestimem essas forças, porque essas forças, quando elas querem fazer mal, elas fazem muito bem feito. Então, se apegue à sua fé, se apegue às suas forças espirituais, confia no que você está fazendo, no que você está praticando, no seu dom, não se questione, se afaste de coisas tentadoras que podem impedir você nessa caminhada, e assim você vai evoluir, não só evoluir espiritualmente, como moralmente, como mentalmente e como emocionalmente, porque sempre um vai agregar no outro. Tá? Então é muito importante para vocês que vocês reflitam, repense sobre isso, tá? Quem nunca já não passou por uma experiência dessa, de muitas vezes uma pessoa, porque carregava determinado guia, ficava ameaçando de derrubar a pessoa e coisas assim. Isso daí não é uma espiritualidade boa. Quem faz isso não sabe nem o terço de como o plano espiritual funciona. Tá? Então é importante ter a mente aberta, estudar, explorar, para que assim vocês consigam expandir. Vamos pegar aqui uma mensagem do espiritual para vocês. E tem uma outra coisa que é importante dizer também, seja você um tarólogo que está assistindo, um oraculista, um terapeuta, ou seja você que está querendo iniciar. Se você se desestabilizar energeticamente, quando você vai atender uma outra pessoa, você vai fazer o seu atendimento, sua consulta, e você está desequilibrado energeticamente, você passa informações erradas para outra pessoa. E às vezes informações que vai prejudicar outra pessoa, porque é exatamente isso que as forças querem, que você erre, que você prejudique a vida dos outros, que você destrua a vida dos outros. E você que vai ficar com a culpa. Mesmo que vocês não se responsabilizem, né, pelas atitudes ali que um consulente toma, vocês que vão carregar a culpa. Precisa ter consciência disso, ok? Qual que é o conselho da espiritualidade aqui? A espiritualidade, ela vem aconselhando vocês a renovarem as suas forças. Vocês estão com a vitalidade um pouco baixa, porque existe aqui algumas disfunções na parte emocional. Então, existe assim, às vezes um sofrimento, às vezes a sensação de que não está sendo atendido, ou às vezes a sensação de que está carregando um peso, né, nas costas. Então a espiritualidade pede para vocês restaurarem a energia, para vocês se apegarem com o divino, para vocês entenderem que as coisas começam a dar certo a partir do momento que você se desvincula daquilo que te deixa mal, daquilo que te prejudica, e você começa ali a desvendar um novo mundo, um mundo que estava bem ali na frente dos seus olhos, só que você estava sendo incapaz de enxergar porque estava tendo visões erradas ou porque estava se deixando levar por questões erradas. Então eles dizem, revigore suas forças, vá em ambientes calmos, vá se despojar ali num ambiente natural para limpar, muitas vezes, esses vestígios que ficam de forças que acabam ali sobrecarregando vocês em ambientes hostis ou pessoas que têm ali um temperamento mais hostil. Então eles dizem para vocês, sequem as suas lágrimas, pois vocês estão sendo amparados. Seque as suas lágrimas, pois você há de ser feliz e de ser completo nesta vida. Pois o que você busca está dentro de si, está sobre os seus olhos. Tire essas vendas e enxergue a verdade. A verdade.
Não esperem, grupo 1, chegar um tempo, que esse tempo já está bem próximo pelo que eu observo. Mas não esperem, eu vou só complementar o que a espiritualidade está dizendo, não é a espiritualidade que está dizendo, isso agora sou eu que estou dizendo. Não esperem chegar aos tempos aonde todos vão buscar ouvir tudo aquilo que quer, muitas vezes anulando a verdade, e acabar chegando um certo momento de todo mundo estar perdido, endurecido e sofrido. Abra a mente, ok? Bom, grupo 1, então essa é a leitura de vocês, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha trazido vocês a refletirem. Muito obrigada, que Deus os abençoe, Cristo é contigo. E agora eu vou para a segunda opção, para aqueles que escolheram a sereia. Então vamos ver aqui, né, como que vocês precisam fazer, o que vocês precisam ter atenção aqui para evoluir espiritualmente. Bom, aqui eu sinto, né, que uma das coisas, né, que não tá ajudando muito é uma questão de estar em cima do muro aqui. Provavelmente alguns aqui ainda não se encontraram espiritualmente, no sentido assim, às vezes está buscando uma religião, às vezes está numa religião, mas está sentindo que tem que ir para outra. Não está sabendo muito bem o que está fazendo bem, o que está fazendo mal. Se deve abraçar isso ou se deve desistir. Então, aqui existe assim dúvidas, né? Em encontrar um caminho espiritual. E quando você fica ali nessa busca de encontrar algum caminho, você se perde. Acredite, você se perde. Aqui, essa busca que vocês tanto, que muitas pessoas, né, falam, eu preciso encontrar o meu caminho espiritual. O seu caminho espiritual está dentro de você, grupo 2. O seu caminho espiritual está dentro de você. Só que às vezes você escuta uma pessoa falando de um jeito, depois você escuta uma pessoa falando de outro, aí você fica em dúvida. E é normal isso. Porque você fica pensando, será que esse é o meu caminho mesmo? Mas eu estava sentindo que era o outro. Então aqui, realmente, o caminho que vocês tanto buscam espiritualmente está dentro de vocês. Sem sombra de dúvidas. O nosso templo, o nosso espírito, nosso templo, nosso corpo e o nosso espírito, aonde habita dentro do nosso templo, nosso espírito tem muito entendimento, tem muito conhecimento, só que ninguém se coloca a explorar isso. As pessoas não se colocam a explorar. Mas o que vocês sempre estão buscando está dentro de vocês. O espírito de vocês sabem, mas vocês precisam dar espaço para isso acontecer. Uma das coisas também que acaba atrapalhando aqui, né, para que vocês não consigam ali se manter no caminho, tá ligado com alguma questão de, vamos colocar assim, para alguns é desobediência, tá? E para outros são coisas que acontecem na vida pessoal. Então, assim, a desobediência aqui seria no caso assim, você começa a seguir um local e o local ele te doutrina, ele diz para você, olha, você tem que seguir dessa forma porque assim vai te ajudar. Só que no meio do caminho você desobedece tudo o que você aprendeu ali, ou você desobedece a ordem de um guia, ou você desobedece a ordem de um mentor. Não vou usar ordem, né? Mas assim, às vezes uma orientação. Eles te orientam para um caminho bom, ou um dirigente de uma casa, alguém que está ministrando, um pastor, um padre, o que for. Tá te orientando para uma coisa boa, porque naquele momento ele tá tendo uma visão melhor do que você, porque você tá desorientado, e você desobedece. E aí você cai num problema. E depois você volta à tona de novo, depois cai no problema de novo, porque existe essa questão de desobediência. Para outros, a questão aqui é coisas da vida pessoal. Então, às vezes você tá lá no caminho espiritual, tudo lindo, tudo maravilhoso, e de repente alguém pisa na bola com você, alguém te desaponta, alguém te decepciona, você não consegue dar conta daquilo. O que você deveria fazer nessa situação?
Poxa, alguém me traiu. Olha aqui, Deus, fui traído, fui traída, mas por favor, cuida de mim agora, não deixa eu fazer besteira, coloca a minha mente mais calma. Eu tô triste, sabe? Criar intimidade, conversar com Deus, conversar com o seu orixá, conversar com o seu guia, conversar com eles ali, porque eles vão te ajudar. Mas o que que a maioria das pessoas faz? Sofre uma decepção, se desespera, começa a ficar alterado, e aí começa a acontecer o quê? Baixa vibração espiritual. E é isso que vem acontecendo com muitos de vocês aqui. Tá ali, tudo indo muito bem. Às vezes tem algumas dúvidas? Tem, ok. Mas a vibração tá legal, tá tudo indo bem. Sofreu uma decepção, começa a entrar no desespero, ou começa a ficar muito preocupado, ou acha que o fim do mundo tá chegando na sua vida, a sua vibração cai lá embaixo. E aí você tem que recomeçar tudo de novo. Certo? Então isso tá atrapalhando a evolução de vocês, grupo 2. Tá atrapalhando. Eu sei que é difícil. Planeta Terra, difícil, muito problema. E às vezes não é só problema em casa, às vezes é problema externo, eu entendo. Todos passam por isso. Mas o que vai diferenciar você dos outros é a sua maturidade, é a sua fé, é o seu desempenho. Uma outra coisa aqui, né, que acaba que atrapalha vocês. Críticas. Ou vocês se autocriticam muito ou vivem criticando as coisas que vocês têm. Isso acaba atrapalhando vocês na evolução espiritual. Tenho um trabalho. Meu trabalho não tá lá 100%, mas é meu trabalho. Eu tô aqui um tempo. Não me sinto reconhecido ou reconhecida no meu trabalho, mas eu tenho um trabalho. Todo final do mês eu tenho uma renda que, querendo ou não, me ajuda a arcar com as minhas responsabilidades, com os meus custos, né, financeiros. Com os meus custos de consumo e os meus gastos, ok? Mas eu tô sempre reclamando. Ah, esse trabalho é horrível, meu chefe é chato. Ah, esse colega de trabalho, não aguento mais olhar na cara dele. Você começa a baixar a sua vibração e, além disso, você começa a retroceder a sua prosperidade, porque você tem uma coisa que foi te dada no momento que você precisava tanto. Você agradece naquele momento e os outros anos você só tá reclamando, reclamando, reclamando. Sabe o que vai acontecer? Isso vai ser tirado de vocês. E depois vocês vão entrar na queixa. Ah, mas me mandou embora, aquele trabalho, eu sabia que... Entende? Vocês, principalmente do grupo 2, têm que ter muito cuidado com as palavras que vocês lançam ou os pensamentos que vocês intencionam, porque tudo que vocês falam e todos os pensamentos que vocês jogam ali para o universo ou transfere ali para os ambientes que vocês estão, tudo isso volta para pegar vocês depois. Então vocês têm que sempre estar pensando coisa boa. Meu trabalho não é o que eu queria, mas eu vou ficar aqui porque eu sou competente, eu vou conseguir uma coisa melhor. Eu vou conseguir um trabalho melhor e eu já vou começar a buscar, tomar ação aqui para conseguir. Então vocês têm que ter cuidado com o pensamento, principalmente quando vocês ficam virando para si, se criticando, se culpando, se cobrando. Vocês só vão trazer sentimento de amargura para os seus corações e não vale a pena. Então esses são 3 pontos aqui que está impedindo, né, vocês de evoluírem espiritualmente. Vamos ver aqui, né, o que vocês podem fazer para ajudar vocês, né? Claro que evitando isso já ajuda bastante vocês. Bom, aqui é o seguinte. O que vai ajudar vocês no momento é desacelerar um pouco. Parar um pouco, respirar 3 vezes. Parar um pouco, respirar profundamente e falar, bom, aonde eu me sinto bem espiritualmente? Porque se sentir bem espiritualmente, você pode entrar numa igreja e se sentir mal. Você pode entrar num centro de umbanda e se sentir mal. Certo? Por quê? Porque muitas vezes ali, né, demanda muitas energias de pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda.
A questão não é essa, é você olhar para dentro de si e falar: o que eu preciso para completar-me a ponto de eu me sentir espiritualmente evoluído sem que eu precise de coisas carnais para me dar prazer momentâneo? Quando vocês se conectam de verdade com algo espiritual, de verdade mesmo, as coisas da carne, por mais que tragam prazeres momentâneos, você começa a deixar de lado, porque aquilo não te interessa mais. Por isso muitas pessoas deixam de assistir jornal, esses tipos de conteúdo que só mostra violência, né, assassinato, roubo. Por quê? Porque essa pessoa percebeu que aquilo não está fazendo bem para ele ou para ela, então ela soltou. Pessoa que para de fumar, pessoa que para de beber. Eu não estou condenando ninguém que fume e que bebe, pelo amor de Deus. Jamais faria isso. Mas é uma explicação que eu estou dando. A pessoa se preenche tanto do amor divino dentro de si que essas coisas assim é só às vezes para compartilhar, beber ali socialmente, mas isso não proporciona a satisfação que estar conectado com Deus, seja com o seu orixá, seja com Jesus Cristo, que vai proporcionar para você. Acredite nisso. Então aqui desacelera um pouco, começa a pensar. O que realmente te faz sentir bem? E entender também que você não é nenhuma vítima. Nenhuma vítima. Existem pessoas que já estiveram em condições muito piores e ainda assim manteram suas fé, né? E foram até o fim com elas, mesmo em situações deploráveis. Não que um sofrimento deva ser comparado com o outro, jamais. Mas manter a fé é muito importante. Não se sinta vítima. Isso é o pior que você pode fazer com o seu próprio espírito, se sentir vítima. Procure ser grato, procure ser grata a tudo que você tem. Porque tudo que você tem hoje, seja seu carro, sua casa, sua família, seu dinheiro, seu trabalho, sua oportunidade, isso foi dado a você no momento que você realmente estava precisando. Os caminhos eles foram se abrindo para que você com a sua ação percorresse para conquistar o que você tem agora. Então não, já ouviu aquele ditado, não guspa no prato em que comeu? Não façam isso jamais consigo ou com as coisas que vocês conquistaram. Valorizem as coisas que vocês conquistaram. Mesmo que não seja tudo o que vocês queriam, mas já é um começo. Mas já é um começo. E para vocês, né, que trabalham com oráculos, né, que ajudam pessoas, atendem pessoas, orientam pessoas aqui, só existe uma questão que está atrapalhando um pouco vocês, que é muitas vezes assim, vocês estão se sobrecarregando muito, não estão dando um tempo para descansar, e isso está deixando vocês muito fadigados e começa a haver perda de energia. É só essa questão. Então, assim, vai fazer um atendimento? Inicia um atendimento ali, né? Agradecendo já pela oportunidade. Percebeu que atendeu alguém que não estava bem? Não reclama, nossa, que pessoa pesada. Isso que eu acho muito errado. As pessoas querem se colocar para trabalhar como tarólogos, como terapeutas, aí atende uma pessoa que está com a energia ruim, atende uma pessoa que está triste, uma pessoa que não está se sentindo bem, aí termina o atendimento, sai falando pelos quatro cantos. Ai, que pessoa negativa. Ai, trouxe a energia dessa pessoa para minha vida. Deus me livre. Então, não trabalha como tarólogo, não trabalha como médium, não faça nada disso. Fica na sua casa dormindo. Entenda que quando você se dispõe a trabalhar com pessoas, você vai estar sujeito a trabalhar com qualquer tipo de energia. Então, quando você for fazer o seu atendimento, senta, agradece. Percebeu que a pessoa que se atendeu te sobrecarregou? Dá uma parada nos seus atendimentos ali, vai fazer uma meditação, vai tomar um banho de limpeza, vai pedir ajuda para o seu guia te limpar,
mas não fica reclamando, porque se quanto mais reclamar, mais as coisas vão se afastar da sua vida. Tá? É importante isso. Eu não estou dizendo que quem está me vendo aqui faça isso, mas é um exemplo. Existem muitas pessoas que reclamam disso e não deveriam com os ofícios que têm, certo? Então cuidem da sua energia aqui. Muitos de vocês que escolheram essa opção, vocês têm bastante conexão com tudo que está ligado ao lado do espiritismo, realmente o lado da Umbanda, vocês têm uma energia mais conectada com isso. Seria interessante vocês estudarem a respeito, eu não estou falando para vocês frequentarem, mas para vocês estudarem, tentarem entender ali, tá? E uma outra coisa aqui também, né? Para vocês que estão nessa fase de querer evoluir, eu sinto que vocês vão ter um mestre, vocês vão ter uma pessoa em especial que vai estar guiando vocês. Pode ser uma pessoa de uma casa, né? Por exemplo, pode ser alguém do centro espírita que está te guiando, pode ser aqui um padre, um pastor, dependendo da sua crença, um pai de santo, uma mãe de santo. Aqui tem uma pessoa que está ajudando vocês a evoluírem. Mas eu sinto que às vezes existe algum. Ou vocês esquecem do que essa pessoa orienta, ou existe essa questão de desobedecer. Às vezes a pessoa está falando uma coisa para o seu bem e você não está ouvindo aqui, certo? Então aqui eu sinto que para muitos vocês vão ter a ajuda de alguém extremamente inteligente, uma pessoa extremamente do bem, que vai estar ajudando vocês nessa caminhada espiritual. Muitos já poderiam ter encontrado essa pessoa e outros podem estar encontrando essa pessoa no novo ambiente que vai começar a frequentar. Ok? Bom, grupo 2, então essa é a leitura de vocês. Vamos pegar aqui uma mensagem da espiritualidade para vocês. A espiritualidade vem pedindo para vocês o equilíbrio, equilibrar a sua própria energia, equilibrar o seu lado interno, equilibrar o seu lado sombra. O lado sombra, grupo 2, é tudo aquilo que a gente não quer mostrar para os outros, né? Que é as coisas que nós somos, às vezes temperamentais, né? Nervosinhos, às vezes exigentes. Então, todo mundo tem uma coisa na qual não se orgulha. Por isso é importante sempre estar aceitando esse lado sombra e trabalhando ele, né? Para que ele já não seja um perigo ou um problema para nós ou para os outros. Então, a espiritualidade, ela diz aqui para vocês, buscarem o equilíbrio. Buscarem o equilíbrio, equilibrar as suas vidas, equilibrar sua mente, equilibrar suas emoções, porque quanto mais equilibrados vocês manterem esses dois polos, mais espiritualmente estáveis vocês ficam também. Porque muitos desequilíbrios espirituais, eles ocorrem muitas vezes por um desequilíbrio mental ou emocional, que é o desespero, a raiva, o sentimento de vingança, a crítica, a reclamação, tudo isso acaba desconfigurando ali a sua vida espiritual. Então é importante aqui buscar o equilíbrio, ok? Bom, grupo 2, muito obrigada. Deus os abençoe, Cristo é com vocês. Eu vou finalizar a leitura de vocês e agora eu vou dar seguimento com o grupo 3. Para todos vocês que escolheram a terceira opção, a sentinela. Então, vamos ver aqui o que vocês precisam fazer para estar evoluindo espiritualmente. Olha só. Aqui tá, vamos colocar dessa forma, aqui tá meio caminho andado. Vocês estão no caminho certo, vocês estão entendendo as coisas. Vocês estão compreendendo como as coisas funcionam.
E qual que é essa compreensão que vocês ganharam? A compreensão que vocês ganharam é o seguinte: lei de ação e reação existe. Existe leis e princípios morais e espirituais. Existe justiça e existe também punição. Como é essa punição? Eu serei punido pelo meu erro, mas a minha punição é um aprendizado. Então, assim, é como se fosse... Por isso que eu falei meio caminho andado. Meio caminho andado. Porque aqui vocês estão entendendo como funcionam as coisas. Muitos aqui que escolheram essa opção já estão despertos. Outros estão no processo de despertar. Mas estão começando a entender como que as coisas funcionam. Estão começando a entender como que as coisas progridem. Entenderam, inclusive, que o ego da matéria ficou para trás, mas ainda existe uma batalha com o ego espiritual. Então aqui é como se vocês estivessem passando por esse momento. Uma outra coisa que é importante dizer. O que pode atrapalhar vocês na evolução é porque vocês são bastante... como que eu poderia dizer? Vocês são bastante injustiçados aqui. Existe algo em vocês que é tão espetacular, tão genioso, tão magnífico, chamado brilho pessoal, sua estrela brilhando, que isso faz com que outras pessoas fiquem às vezes com raiva dessa magnitude que vocês têm. Então muitos aqui poderiam ter sofrido muitas injustiças e ter achado que foi o universo punindo, ou ter achado que foi Deus punindo, ou ter achado que foi a espiritualidade punindo. Mas não foi. Eu mencionei em uma das opções que quanto maior o dom que você tem, maior é o sacrifício. Mas aqui no caso de vocês, maior dom que vocês têm, maior evolução que vocês têm, maior é a responsabilidade. Maior é a responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês são pessoas que o outro lado quer parar. Vocês são pessoas que o outro lado quer parar. O que isso significa? Que vocês ajudam pessoas, vocês estão caminhando no caminho certo, vocês fazem um bem na vida dos outros, e isso é ruim para os que querem destruir as pessoas. A maior batalha de vocês é com o mal. A maior batalha de vocês é com o mal. E o mal muitas vezes fica utilizando pessoas ao seu redor, fica utilizando seus amigos ou pessoas aleatoriamente para atacar vocês, para realmente tentar desestabilizar a sua energia. Só que, como eu falei, muitos aqui já estão percebendo, mas tem outros que ainda não entenderam e que precisam entender isso imediatamente. Porque muitos aqui já pensaram que era azarado, perseguido, que o mundo sempre está correndo contra, né? Que nunca nada sai favorável, mas não é o universo que está contra vocês. Muito pelo contrário, o universo te sustenta na justiça, grupo 3. O universo é justo. Deus é justo, ele te sustenta. Cristo te guia. Seus mentores, seus guias te guiam aqui. Mas existe uma força que quer te parar. O mal não descansa, não se engane. Existem forças que querem te parar. Então o que essas forças vão fazer? Vão usar os outros contra vocês para tentar desestruturar. Confia na sua espiritualidade maior, grupo 3. Porque quando vocês confiarem de verdade, você bater sua mão e falar: eu confio na minha espiritualidade, eu confio em quem me protege, eu confio em quem me rege. Essa energia não vai conseguir te desequilibrar. Porque essas energias aqui já tirou teu dinheiro,
já tirou teu trabalho, já tirou até relacionamento para ver se você ia pro fundo do poço e esquecesse o seu trabalho mediúnico ou esquecesse a sua evolução espiritual. Muitos caíram e cederam. Desculpa, a filmagem tinha parado. Então, assim, retomando. Eles ficam, realmente, eles tiraram coisas de vocês, fizeram com que coisas externas acontecessem, para que vocês exatamente parassem de fazer seu trabalho mediúnico ou até mesmo de continuar no seu caminho espiritual. E como eu tinha mencionado, vocês poderiam ter caído na armadilha deles. Só que alguns aqui já despertaram, mas ainda existem outros que estão em dúvida. Essa dúvida que te trava, grupo 3. Essa dúvida que te trava. Muitos aqui têm mediunidade. Vamos colocar assim, o espírito. Muitos aqui têm espírito que já veio algumas encarnações desenvolvendo a mediunidade. Aí você vai perguntar, mas por que eu vim essa encarnação de novo? Porque eu fui médium na outra? Não. Porque nas outras encarnações, você poderia ter falhado como médium, por ficar se desestruturando. Você está nesse momento agora, nessa existência, para fazer a coisa diferente, para fazer a coisa acontecer. Aqui vocês poderiam ter sido tentados até quando era criança, a fazer coisa errada, a seguir caminhos errados. Foram colocadas às vezes amizades assim, para vocês desviar do caminho, mas muitos aqui seguiram certo, mas outros poderiam ter caído em algumas ciladas aqui. Então é importante aqui para vocês não ficarem toda hora falando por que injustiça, 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 injustiça. Jamais fiquem focando nisso. O que está travando aqui vocês a ponto de não deixar vocês evoluírem da maneira correta espiritualmente é por ficar remoendo injustiça. Quando na verdade o mundo está justo com vocês. Quem está sendo injusto é outra coisa. E é contra isso que vocês têm que lutar. E como que vocês lutam contra isso? Se mantendo bem, se mantendo de bom coração, não se deixando corromper pelas fraquezas aqui alheias, não. Não sendo fraco, não sendo fraca. Grupo 3, eu vou recomendar para vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Assista o filme. Eu assisti ele recentemente e eu acredito que se identifica muito com essa leitura. O Invencível. É um filme que retrata um soldado da Segunda Guerra que foi capturado pelos japoneses. Veja tudo o que ocorreu na vida deste homem. E depois de tudo que ele passou, como foi a vida dele dali pra frente. Vocês vão entender o que eu estou falando quando se fala de coragem e de fé. E olha que muitos aqui nem vão passar o que ele passou. Vocês têm que desenvolver a mediunidade para quem não desenvolveu ainda. E muitos aqui têm missão com isso. Missão de ajudar, missão de orientar, missão de trabalhar com isso. Muitos aqui têm. Certo? Então, assim, o que está atrapalhando vocês a evoluir? É as forças não. Não. É você cair na primeira batida que você leva. Terminou uma coisa, ai que injustiça. Terminou outra, ai que injustiça. Ai, o mundo tá contra mim. Não, o mundo não tá contra você. O mundo tá ao seu favor. O mundo tá ajudando a tirar as coisas ruins do seu caminho. O mundo tá eliminando todas as hipóteses possíveis para te atrapalhar. Mas quando você entra na energia do ai, tudo vem contra mim, eu sou uma pessoa injustiçada na minha vida, você abre a sua energia e diz assim, eu sou injustiçada, então que só na minha vida ocorre injustiça. A palavra tem poder, grupo 3. Então quando você fala, eu sou injustiçada, você abriu a sua vida e só a injustiça vai acontecer. Você vai dar força para eles fazerem, pintar e bordar na sua vida.
A partir de hoje em diante, vocês vão prometer para si mesmos e vão fazer uma promessa para a sua espiritualidade maior. Eu sou forte, eu sou justa, eu sou justo. Eu tenho o divino ao meu lado e ninguém pode contra ele, pois ele criou tudo isso. Ele pode dizer o sim ou não, ele pode fechar a porta e ele pode abrir na minha vida. Nenhum mal cairá sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a minha família, porque eu confio, eu tenho fé. E se eu tiver que passar alguma coisa ruim, eu irei passar de cabeça erguida, pois eu sei quem está me sustentando. Eu não me importo com as coisas que saem da minha vida. Se saíram era para não estar. Mas eu sei do meu potencial e eu sei do o que eu vim fazer aqui. Eu vim para lutar contra o mal nos outros e o mal que as pessoas fazem para os outros. Eu vim para ajudar, eu vim para aproximar as pessoas de Deus. Ou do que vocês acreditam. Façam essa promessa para si a partir de agora. Não vamos deixar o mal se fortalecer sob nossas costas. Não vamos deixar o mal ganhar mérito. Pense nisso. Vamos pegar aqui uma mensagem do espiritual para vocês, grupo 3. Aqui vocês precisam renunciar muita coisa. Porque se vocês sempre têm alguma coisa ali tentando atrapalhar, vocês têm que renunciar a muita coisa. Aqui a vida de vocês não vai ser uma vida muito normal, né? O que é considerado normal pela sociedade, eu quero dizer. Mas aqui vocês vão ter que deixar, às vezes, de ir para lugares. Vocês vão ter que ser mais da natureza, mais de lugar calmo, de lugar tranquilo. Às vezes o seu próprio espírito vai pedir por isso. Às vezes vocês vão ter que ser um pouco mais discretos do que tão ousados. Bom, a mensagem do espiritual aqui para vocês, grupo 3, é: se entrega. Se entrega. Mesmo em dias tempestuosos, mesmo em dias que vocês sentem que vocês não vão aguentar, se entregam. Mesmo em dias que você estiver chorando sozinho ou sozinha, mesmo em dias que você sentir que está sendo injustiçado ou injustiçada, se entrega nas mãos de Deus. Você se entregar, não entregar os problemas, você se entregar na mão dele e dizer: cuida de mim, pois eu não posso cuidar agora. Agora estou sem condições de me acalmar, estou sem condições de me sentir bem, então eu me coloco sob suas mãos para que você me ampare. Pois assim vocês sentirão a calmaria e a luz descendo do alto para te irradiar. É muito importante para vocês que vocês se entreguem nos momentos de dor, nos momentos de aflição. Não se entrega para a dor, para a aflição, se entrega para o bem, pois o bem há de fortalecer suas forças e as suas energias. E um conselho fora a parte. Isso que a espiritualidade está trazendo, ele é muito real. Só quem experienciou situações complicadas e teve essa entrega sabe do que eu estou dizendo. Se toda vez, cada ser humano que tivesse no momento de dor, se entregasse ao bem, em vez de se entregar para aquela dor, para aquele sentimento no momento, muitas pessoas seriam felizes e estariam caminhando com a verdade. Muitas. Mas o problema é que somos seres humanos, somos cheios de sentimentos, cheios de pensamentos, e às vezes acabamos que deixamos a situação nos tomar. Mas se em algum momento vocês passarem por isso, se entrega na mão do Criador. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão se sentir muito bem, seja com a sua mediunidade, seja com a sua ajuda
em relação ao outro, seja com o seu caminho espiritual que você está pretendendo seguir ou que você já está seguindo, ok? Muito obrigado, grupo 3. Sejam muito abençoados, se cuidem. Deus é com vocês. Tchau, tchau.